Olá! Neste vídeo nós vamos falar sobre o problema da área para motivar o estudo das integrais e também desenvolver a teoria da integral definida de uma função contínua. Eu vou tentar fazer um vídeo um pouco mais construtivo, então talvez o vídeo fique um pouco mais longo, mas vamos seguindo. Vamos definir então ômega, uma região no plano que está delimitada abaixo de uma curva de um gráfico de uma função. Então, ômega é uma região no plano R2, delimitada por y igual a f de x. Isto é, a região que a gente quer calcular a área no plano é a região que está delimitada abaixo da curva y igual a f de x e entre duas retas verticais x igual a e x igual a b. A pergunta que a gente está interessado em responder é quanto vale a área de ômega, da região ômega. Para a gente começar a responder essa questão, vamos dividir o intervalo AB em n subintervalos e calcular a área de ômega, ou estimar a área de ômega, calculando ela em pequenos pedaços por vez. Mais precisamente, vamos considerar n subintervalos de AB da forma x0, x1, x1, x2, x2, x3, por aí vai, xn-1, xn, em que o A é o x0, que é menor do que x1, que é menor do que x2, que é menor do que o xn menos 1, que é menor do que o xn, que é o B. Então, tecnicamente, o que a gente está fazendo é dividindo o intervalo AB em pequenos intervalos agora, né, pequenos intervalos fechados. Com isso, na verdade, a gente está dividindo o intervalo AB em n subintervalos e a gente está dividindo a região ômega em n pequenas regiões, que são faixas dessa maneira. Considerar aqui ômega 1, o ômega 2, até um ômega n, em que cada ômega j é um conjunto dos pares xy, tais que o x está entre xj menos 1 e xj, no intervalo fechado, e o y ainda está entre 0 e f de x. Para cada j igual a 1 até n. Então, a gente tem n regiões que vão compor a nossa região ômega. E o que nós vamos fazer agora é, para cada j, estimar quanto vale a área dessa faixa, utilizando área de retângulos, que são coisas que a gente sabe calcular quanto vale a área. E como nós vamos fazer essa aproximação? Para xj menos 1xj, nós vamos tomar o mínimo da função f nesse intervalo e calcular a área do retângulo como se a altura fosse o valor mínimo da função. E também vamos tomar o máximo da função nesse intervalo e calcular então duas áreas de retângulos, um retângulo aproximando por cima a área de ômega-j e outro retângulo aproximando por baixo a área desse retângulo. Veja que então precisamente a gente tem, se mj é o mínimo de x pertencente a xj menos 1, xj de f de x e mj é o máximo de f de x, quando x está nesse mesmo intervalo, então a área
de ômega j pode ser aproximada pela área dos retângulos de base. A base seria a própria base xj-1, xj, e alturas mj pequeno e mj grande. Com efeito, então o que a gente tem é que a área de ômega-j é aproximada por essas bases, e pela área desses retângulos, e a área dos retângulos a gente pode calcular. Claro que então fmj, a área do retângulo é dada pela área da base vezes a altura. Isso é menor ou igual do que a área de ômega-j, que é menor ou igual então que mj vezes xj menos 1. E observe que isso pode ser feito para todos os retângulos, e quando a gente soma a área desses retângulos, a gente tem uma aproximação da área da região ômega. Se a gente escreve delta xj por xj menos xj menos 1, segue então que a área de ômega é aproximada por baixo pelas somas m1 delta x1 mais m2 delta x2 mais mn delta xn. Isso é sempre menor do que a área de ômega. E também m1 delta x1 mais m2 delta x2. A área das regiões pelo máximo é sempre maior do que a área de ômega. Abaixo a gente tem uma representação do que seria a soma dos mínimos e a soma dos máximos. Aqui o que a gente pode verificar é que quanto mais pontos a gente tem nos nossos subintervalos, melhor vai ser a nossa aproximação para a função. E é esse que é o ponto crucial que a gente vai usar na definição da integral, que é o que a gente vai tentar ser mais preciso no restante dessa aula. Nós vamos começar então definindo o que é uma partição de um intervalo. Então, uma partição do intervalo AB é uma coleção de pontos do intervalo de AB satisfazendo a seguinte sequência, né? Que o primeiro ponto A tem que ser o ponto x0, ponto inicial, e o ponto dele é uma sequência crescente de pontos, finita, terminando em B. Então, nós denotaremos a partição usualmente por um P manuscrito. Então, como exemplos de partições, a gente pode ver que os conjuntos 0, 1, 0 meio, 1, 0, 1 quarto, 1 terço, 1 meio e 5 meios, 1 são todos partições do intervalo 0, 1, porque satisfazem, são um conjunto de pontos que satisfazem essa identidade. Dada uma função f contínua no intervalo AB e P uma partição de AB, nós vamos considerar ΔJ como a distância dos intervalos, ou seja, ΔJ é xj menos xj menos 1. E, como a gente definiu antes, mj é o mínimo da função f no intervalo xj menos 1 xj, e mj grande é o máximo da função f nesse intervalo. Com isso, nós vamos definir a soma superior associada à partição P da função f e a soma inferior, como a gente fez anteriormente. Então, o número S de PF é dado como a soma de mj delta xj,
quando j vai de 1 até n, é chamado de soma superior associada a P de f, e o valor S pequeno de PF, usando agora os mínimos, é chamado de soma inferior associada à partição P. Para tentar fixar essa notação, vamos considerar um exemplo que eu vou deixar resolvido nos slides, mas vou evitar passar no vídeo para tentar encurtar um pouco o tempo. Então, seja f x² mais 1 no intervalo 0, 1 e p a partição dada por 0, meio, 3/4 e 1. Calcule a soma superior de f relacionada à partição P e a soma inferior também. Depois, a gente pode esboçar o gráfico de f e dessas somas inferiores para a gente ver realmente como essa área está funcionando. Nas hipóteses que a gente tinha acima, se f de AB em R é uma função contínua, então existe um único número i real tal que a soma inferior de PF é menor ou igual que i, que é menor ou igual que a soma superior de PF para qualquer partição, para toda partição P do intervalo AB. E é exatamente esse número i que a gente vai chamar de integral da função f sobre o intervalo AB. Então, esse número i é chamado de integral definida de f no intervalo AB, ou integral definida de f de a até b, e essa integral é denotada por o símbolo com s, a subíndice AB, f de x, dx. Eu vou terminar esse vídeo com essa definição. No próximo vídeo a gente explica um pouco melhor isso, fala sobre o símbolo e resolve alguns exemplos e propriedades da integral definida de uma função. Até breve.